Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando o nosso estudo da Sentinela, estudo 30, que tem o tema Continue crescendo em amor. Estaremos fazendo esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então, vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar nos abençoando. Lembrando apenas mais uma vez, se você é novo aqui no canal, está se achegando ao canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sino, faça um comentário no final do vídeo, compartilhe o mesmo se você puder. Não esqueça de deixar o seu like para que assim possamos continuar, nessa busca de pessoas que realmente desejam conhecer a verdade. E se você quiser contribuir diretamente para o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então vamos juntos iniciar nossa consideração, estudo 30, Continue crescendo em amor. O texto temático é o livro de Efésios, do capítulo 4, versículo 15. Cresçamos em todas as coisas por amor. O que nós vamos ver nesse estudo? Não importa se somos novos na verdade ou se já estamos servindo a Jeová por muitos anos. Todos nós podemos continuar fazendo progresso. Neste estudo, vamos aprender que uma maneira importante de fazer isso é aumentando o nosso amor por Jeová e por outros. Ao meditar neste estudo, pense no progresso que você já fez e em como pode continuar progredindo. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Lembra como foi quando você começou a estudar a Bíblia? Você deve ter ficado surpreso ao descobrir que Deus tem um nome. Talvez você ficou aliviado de saber que Deus não tortura as pessoas no inferno de fogo. E provavelmente você se emocionou ao aprender que poderá ver de novo pessoas amadas que já morreram e viver com elas no paraíso aqui na Terra. Pergunta: que verdades você aprendeu quando começou a estudar a Bíblia? Resposta: aprendemos que Deus tem um nome, que Ele não tortura as pessoas no inferno de fogo e que podemos reencontrar pessoas que já faleceram e viver com elas no paraíso. Leitura do 2. Quanto mais você estudava a palavra de Deus, mais o seu amor por Jeová crescia, e esse amor fez você querer praticar o que aprendia. Você passou a tomar decisões melhores de acordo com os princípios da Bíblia, também melhorou sua atitude e conduta porque queria agradar a Deus. Assim como uma criança que imita um pai amoroso, você começou a imitar seu Pai Celestial. Pergunta: ao aprender as verdades da Bíblia, que progresso você fez? Resposta: o seu amor por Jeová crescia, você quis praticar o que estava aprendendo, passou a tomar boas decisões de acordo com a palavra de Deus e melhorou a sua atitude e conduta porque queria agradar a Deus. Efésios 5, 1 e 2 diz assim: portanto, tornem-se imitadores de Deus como filhos amados e continuem andando em amor, assim como também o Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, um aroma agradável a Deus. Então, assim como nós somos imitadores de Cristo, assim como Cristo andou no caminho certo e agradou o Pai, nós também queremos fazer o mesmo. Leitura do 3. Podemos nos perguntar: será que meu amor por Jeová está mais forte agora do que quando eu me tornei cristão? Desde que eu me batizei, será que minha maneira de pensar e agir ficou mais parecida com a de Jeová? Estou mostrando mais amor pelos irmãos?
Se de alguma maneira o amor que você tinha no princípio esfriou, não fique desanimado. Algo parecido aconteceu com os primeiros cristãos. Mas Jesus não desistiu deles e também não vai desistir de nós. Ele sabe que podemos recuperar o amor que tínhamos quando aprendemos a verdade. Pergunta: que perguntas podemos nos fazer? Resposta: será que meu amor por Jeová está mais forte agora do que quando eu me tornei cristão? Desde que eu me batizei, será que minha maneira de pensar e agir ficou mais parecida com a de Jeová? Estou mostrando mais amor pelos irmãos? Leitura do 4. Este estudo vai mostrar como podemos continuar crescendo em amor por Jeová e por outros. E vamos ver algumas bênçãos que podemos ter se continuarmos amando a Jeová e os irmãos ainda mais. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Resposta: vamos ver como podemos mostrar mais amor por Jeová e por outros, e vamos ver as bênçãos que podemos ter se continuamos a amar a Jeová e os irmãos. Subtítulo: aumente seu amor por Jeová. Leitura do 5 e 6. O apóstolo Paulo era muito feliz servindo a Jeová, mas a vida dele nem sempre foi fácil. Paulo tinha que viajar longas distâncias, o que não era tão simples naquela época. Em suas viagens, Paulo às vezes enfrentava perigos de rios e perigo de ladrões, e algumas vezes ele foi espancado. Para completar, nem sempre os irmãos davam valor a tudo o que ele fazia para ajudá-los. O que ajudou Paulo a continuar servindo a Jeová? Paulo aprendeu muito sobre a personalidade de Jeová nas Escrituras e por meio do que passou na vida. Ele ficou convencido de que Deus o amava. Paulo passou a amar muito a Jeová e mostrou seu amor a ele por servir os santos e continuar a servi-los. Pergunta: que desafios o apóstolo Paulo enfrentou durante seu ministério e o que o ajudou a continuar servindo a Jeová? Então, a resposta: Paulo ele tinha que viajar longas distâncias e suas viagens nem sempre era fácil. Ele enfrentava perigos de rios, perigo de ladrões e algumas vezes ele foi espancado. Mas o que o ajudou a continuar servindo a Jeová foi que ele aprendeu muito sobre a personalidade de Deus por meio da palavra de Deus e ficou convencido que Deus o amava. Leitura do 7. Nós podemos aumentar o nosso amor por Deus estudando cuidadosamente sua palavra. Ao ler a Bíblia, tente entender o que cada relato nos ensina sobre Jeová. Pergunte-se: como esse relato mostra que Jeová me ama? O que eu aprendi que me faz amar ainda mais a Jeová? Pergunta: de que maneira podemos aumentar o nosso amor por Jeová? Resposta: estudando cuidadosamente sua palavra. Leitura do 8. Outra maneira de aumentar o nosso amor por Jeová é por sempre abrir nosso coração a Ele em oração. Jeová, por sua vez, responde às nossas orações. Uma irmã na Alemanha chamada Kayla disse: antes, eu amava Jeová por causa das coisas que eu tinha aprendido sobre ele. Mas depois, quando vi Jeová responder minhas orações, eu passei a amá-lo ainda mais. Por isso, fiquei com vontade de fazer coisas que agradam a ele. Pergunta: de que outra maneira podemos aumentar o nosso amor por Deus? Resposta: por sempre abrir o nosso coração a Ele em oração. Subtítulo: aumente seu amor por outros. Leitura do 9. Depois que se tornou cristão, Paulo conheceu Timóteo, um jovem exemplar. Timóteo amava a Jeová e as pessoas. Mas com o passar do tempo, o amor que Timóteo sentia pelos irmãos aumentou ainda mais.
Tanto é que Paulo disse aos Filipenses: Não tenho a nenhum outro de disposição igual a de Timóteo, que cuidará genuinamente de vocês. Paulo não estava falando da habilidade de Timóteo de liderança ou de ser um bom orador. Na verdade, ele estava impressionado com o amor que Timóteo mostrava por outros. Com certeza, as congregações que Timóteo visitava ficavam na expectativa de recebê-lo. Pergunta: Como sabemos que o amor de Timóteo pelos irmãos aumentou com o passar do tempo? Resposta: Porque Paulo ele disse aos Filipenses: Não tenho a nenhum outro de disposição igual a de Timóteo, que cuidará genuinamente de vocês. Então, com certeza, Paulo ele ficava impressionado com o amor que Timóteo ele demonstrava por outros. Leitura do 10. Nós também procuramos maneiras de ajudar nossos irmãos. Veja a experiência de Ana, mencionada no estudo anterior. Depois de uma forte tempestade, ela e o marido visitaram a casa de uma família de testemunhas de Jeová e descobriram que o telhado da casa tinha ficado destruído. Por causa disso, a família não tinha roupas limpas. Ana diz: Nós pegamos as roupas para lavar e as devolvemos passadas e dobradas. Para nós foi um pequeno gesto, mas por causa disso somos amigos dessa família até hoje. O amor que Ana e seu marido sentem pelos irmãos os motivou a dar a ajuda que eles precisavam. Pergunta: Como Ana e seu marido mostraram o amor que sentiam pelos irmãos? Então a resposta: Depois de uma forte tempestade, o telhado de uma família cristã caiu. Então Ana e seu marido foram lá na casa deles, pegaram as suas roupas que estavam sujas, passaram e devolveram dobradas. E por causa disso, eles se tornaram grandes amigos. Leitura do 11. Quando somos bondosos e amorosos com outros, eles podem ver que nós esforçamos para imitar Jeová. E talvez a gente nem imagine o quanto eles dão valor à nossa bondade. Kayla, a irmã mencionada antes, se lembra com carinho daqueles que o ajudaram. Ela diz: Eu sou muito grata pelas irmãs que me levavam para o serviço de campo. Elas me buscavam em casa, me convidavam para um lanche ou almoço e depois me deixavam em casa em segurança. Hoje, eu percebo que isso dava muito trabalho, mas elas faziam tudo com amor. Claro que nem todo mundo vai nos agradecer pelas coisas que fazemos por eles. Kayla fala sobre as pessoas que a ajudaram. Eu gostaria de retribuir toda a bondade que me fizeram, mas eu perdi o contato com elas e não sei onde moram. Mas Jeová sabe e eu oro para que Ele faça por elas o que eu não posso fazer. Kayla está certa. Jeová presta atenção até as pequenas coisas que fazemos para mostrar bondade. Ele valoriza os sacrifícios que fazemos e considera isso como uma dívida que Ele mesmo vai pagar. Pergunta parte A. Como alguns se sentem quando mostramos amor por eles? Resposta: Eles ficam felizes e percebem que é Jeová que está usando essas pessoas para mostrar bondade e amor. Antes da pergunta parte B, vamos fazer a leitura do livro de Provérbios 19 e 17, que diz assim: Quem mostra favor ao pobre empresta a Jeová, e ele o recompensará por isso. Pergunta: De acordo com Provérbios 19 e 17, como Jeová age quando mostramos amor? Então a resposta: Ele valoriza os sacrifícios que fazemos e considera isso como uma dívida que Ele mesmo vai pagar. Leitura do 12. Se você é um irmão, como pode mostrar amor por outros
e fazer coisas para ajudá-los. Um jovem chamado Jordan perguntou a um ancião como ele poderia ajudar mais na congregação. O ancião o elogiou pelo progresso que já tinha feito e deu alguns conselhos sobre como fazer isso. Por exemplo, ele sugeriu que Jordan chegasse mais cedo no salão do reino e cumprimentasse outros. Além disso, Jordan poderia comentar mais nas reuniões, pregar regularmente com o grupo de serviço de campo e procurar maneira de dar ajuda prática a outros. Jordan seguiu esse conselho. Por causa disso, além de aprender novas habilidades, ele aumentou seu amor pelos irmãos e irmãs. Jordan aprendeu uma lição. Quando o irmão se torna servo ministerial, ele não começa a ajudar outros, ele continua a ajudá-los. Pergunta do 12. Como os irmãos podem mostrar amor pela congregação? Resposta: por ajudar outros, talvez até mesmo de maneira prática, talvez chegando mais cedo no salão do reino para cumprimentar aqueles que chegam, comentar mais para encorajar e fortalecer, pregar regularmente no ministério com seu grupo de serviço de campo, procurar maneira prática para ajudar outros, assim como mostra a gravura. Aqui a gente percebe um irmão no salão do reino cumprimentando aqueles que chegam, dando seus bons comentários, ajudando aqueles que precisam no serviço de campo e visitando os doentes, os enfermos, para que possa ajudar de maneira prática. Então, fazendo assim, com certeza estaremos mostrando amor pelos nossos irmãos. Leitura do 13. E se no passado você já foi servo ministerial ou ancião? Jeová lembra de todo o trabalho que você já fez e do amor que motivou você a fazer isso. Ele também observa o amor que você continua mostrando. Um irmão chamado Christian ficou triste quando deixou de ser ancião. Mesmo assim, ele conta: eu decidi que faria tudo o que fosse possível para continuar servindo a Jeová e mostrar meu amor a Ele, com ou sem privilégios. Com o tempo, Christian voltou a servir como ancião. Ele admite: eu estava com um pouco de medo de voltar a ser ancião, mas eu decidi que se Jeová, por sua misericórdia, queria que eu voltasse a ser ancião, era isso que eu ia fazer, por amor a Ele e pelos irmãos. Pergunta: como o amor motivou Christian a voltar a servir como ancião? Resposta: ele admite: eu estava com um pouco de medo de voltar a ser ancião, mas eu decidi que se Jeová, por sua misericórdia, queria que eu voltasse a ser ancião, era isso que eu ia fazer por amor a Ele e pelos irmãos. Leitura do 14. Nós também mostramos nosso amor por pessoas que não servem a Jeová. Por exemplo, uma irmã na Geórgia chamada Helena diz: no começo, a única coisa que me motivava a pregar era meu amor por Jeová. Mas conforme meu amor por Ele foi crescendo, meu amor pelas pessoas também cresceu. Eu tentava imaginar o problema que as pessoas enfrentavam e que o assunto iria tocar o coração delas. Quanto mais eu pensava dessa maneira, mais à vontade eu tinha de ajudá-las. Pergunta: o que podemos aprender com o exemplo de Helena? Resposta: que quando o nosso amor por Jeová ele cresce, o amor pelas pessoas também cresce. Então Helena, ela tentava imaginar o problema que as pessoas enfrentavam para que assim o assunto tocasse o coração delas. Então, dessa forma, ela demonstrou o amor que sentia pelas pessoas. Subtítulo: Jeová vai nos recompensar se mostrarmos amor por outros. Leitura do 15 e 16. Quando mostramos amor aos nossos irmãos, outras pessoas também se beneficiam disso. Depois que a pandemia da Covid-19 começou, um irmão chamado Paulo e sua esposa ajudaram várias irmãs idosas a usar seus aparelhos eletrônicos para pregar. Uma irmã que tinha muita dificuldade conseguiu aprender e convidou seus parentes para a celebração.
60 parentes dessa irmã assistiram a celebração por videoconferência. Por causa dos esforços de Paulo e sua esposa, tanto a irmã quanto os parentes dela foram beneficiados. Depois, essa irmã escreveu a Paulo dizendo: Obrigada por ajudar os idosos da congregação. Eu nunca vou esquecer o quanto Jeová se preocupa com a gente e de todo o esforço que vocês fizeram. Experiências assim ensinaram uma lição muito importante a Paulo. Ele aprendeu que o amor é mais importante do que conhecimento ou habilidade. Ele lembra: eu era superintendente de circuito. Hoje eu vejo que, embora os publicadores, talvez nem se lembrem dos meus discursos, eles ainda se lembram das coisas que eu fiz para ajudá-los. Pergunta: conforme vemos nas imagens, que coisas boas acontecem quando mostramos amor por outros? Então a resposta: percebemos uma experiência do irmão chamado Paulo e sua esposa que ajudaram muitos irmãos a mexer, no smartphone durante a pandemia. E ao fazer isso, eles ajudaram uma irmã e essa irmã ela conseguiu convidar 60 parentes para assistir a celebração. E no final ela agradece pelo esforço que esses irmãos fizeram. Então a gente consegue perceber na gravura que é exatamente assim, Quando nós ajudamos uma pessoa, se forma quase uma corrente do bem, onde todos são beneficiados e encorajados. Então, que possamos continuar ajudando os nossos irmãos. Leitura do 17. Quando mostramos amor a outros, nós mesmos somos beneficiados de maneiras que nem imaginamos. Jonathan, que vive na Nova Zelândia, sabe bem o que é isso. Certa vez, num sábado à tarde, que fazia muito calor, ele viu um pioneiro pregando sozinho. Jonathan decidiu que iria trabalhar com esse pioneiro nos próximos sábados à tarde. Esse foi um gesto simples de bondade, mas Jonathan mal podia imaginar como isso faria bem para ele mesmo. Ele conta: naquela época, eu não gostava muito de pregar, mas depois de ver como aquele pioneiro ensinava e os bons resultados do trabalho dele, eu comecei a amar o trabalho de pregação. Além disso, eu ganhei um grande amigo que me ajudou a crescer em sentido espiritual, a gostar do serviço de campo e me aproximar mais de Jeová. Pergunta do 17. Como mostrar amor a outros pode ser bom para nós mesmos? Resposta: Jonathan ele decidiu que iria trabalhar com um pioneiro nos próximos sábados quando o viu trabalhando sozinho. Então, embora um gesto simples, Jonathan mal poderia imaginar que isso faria bem para ele mesmo. Ele começou a amar mais o trabalho de pregação, ganhou um amigo e conseguiu crescer em sentido espiritual. Isso fez com que ele se aproximasse mais de Jeová. Leitura do 18. Jeová quer que todos nós aumentemos nosso amor por Ele e por outros. Como vimos nesse estudo, podemos fortalecer nosso amor por Jeová lendo sua palavra, meditando nela e sempre orando a Ele. Podemos aumentar nosso amor por nossos irmãos fazendo coisas para ajudá-los. Quando nosso amor aumenta, ficamos ainda mais próximos de Jeová e de nossa família espiritual. E como vai ser bom ter essa amizade com Jeová e com nossos irmãos para sempre. Pergunta: o que Jeová quer que façamos? Resposta: Jeová ele quer que aumentemos o nosso amor por Ele e por outros. E podemos fortalecer o nosso amor por Jeová lendo a sua palavra, meditando e orando. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Como você pode aumentar o seu amor por Jeová? Resposta: podemos ver experiências de pessoas que enfrentaram muitas dificuldades, mas mesmo assim continuaram servindo a Jeová, assim como o apóstolo Paulo. Então, quando estudamos esses relatos, isso aumenta e reforça o nosso amor ainda mais por Jeová.
A segunda pergunta: como você pode mostrar que ama seus irmãos e suas irmãs? Então a resposta: podemos fazer isso de maneira prática, por ajudar os nossos irmãos, demonstrando amor, bondade e compaixão de maneira prática, ajudando eles a fazer talvez alguma tarefa de casa, ajudando quando acontece um desastre natural. Então são coisas que podemos fazer para que assim possamos demonstrar que realmente amamos os nossos irmãos. E a última pergunta: que coisas boas acontecem quando mostramos amor a outros? Resposta: o nosso amor por Jeová cresce ainda mais, o nosso amor pelos irmãos também, e conseguimos perceber as bênçãos de Deus em nossa vida. Então, quando ajudamos outros, podemos ter certeza que Jeová também nos ajudará. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos aqui ao final da nossa consideração. Espero que, de alguma forma, possa contribuir para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.